Êxodo capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. As farás com querubins, de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas estarão unidas umas às outras, e as outras 5 também unidas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. O mesmo farás na borda da última cortina do segundo agrupamento. Farás 50 laçadas numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas serão contrapostas umas às outras. Farás também 50 colchetes de ouro, e com eles prenderás as cortinas uma às outras, para que o tabernáculo seja um todo. Farás cortinas de pelos de cabra, 11 ao todo, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e as outras 6 também à parte. Dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na borda da última cortina do primeiro agrupamento, e 50 na borda da cortina do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, os quais meterás nas laçadas e ajuntarás à tenda, para que seja um todo. O que sobejar das cortinas da tenda, isto é, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre a parte traseira do tabernáculo, um côvado de um lado e um côvado do outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão sobre os lados do tabernáculo, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e por cima dela, outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua de 1,5 côvado. Haverá em cada tábua 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas para o lado do Neguebe, que é o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, ao lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais, por baixo, estarão separadas, mas em cima se ajuntarão numa argola. Assim se fará com ambas, serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, para o ocidente. A travessa do meio, no meio das tábuas, passará de uma extremidade à outra. Revestirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas para nelas meter as travessas. Também revestirás de ouro as travessas. Assim, se levantará o tabernáculo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Farás também um véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins de obra de artista se fará. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo que olha para o sul. E a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro,
e de fundição para elas 5 bases de bronze.